Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de número 16. E nesse momento agora a gente vai apresentar para vocês um assunto bastante interessante que é estruturas heterogêneas. Lembra quando a gente falou de vetor, que a gente disse que era homogêneo, que cada compartimento do vetor, começando a numerar de zero, teria o mesmo tipo, né? Um vetor de inteiros teria vários compartimentos de variáveis inteiras. Um vetor de caracteres ganharia o apelido de string, né? Para poder armazenar uma palavra, certo? Então agora a gente vai apresentar para você aquilo que ficou prometido naquela aula, que teria um outro tipo de estrutura de dados, que não seria homogênea, e sim uma estrutura heterogênea. Ou seja, você cria um tipo e define esse tipo como sendo esse meu tipo vai ter um inteiro, vai ter uma string e vai ter um float, por exemplo. Eu poderia ter, nesse caso aí, por exemplo, um código, uma descrição de produto e um preço para esse produto, né? Então, nós teríamos uma estrutura heterogênea, né? Uma estrutura de registro, como se chama lá em banco de dados também, né? Então, isso aí na programação a gente vai chamar de registro e a linguagem C vai chamar de struct, né? É um tipo definido pelo usuário, uma estrutura heterogênea. Porém, você criar esse tipozinho sozinho não adianta de muita coisa não. Você vai ter uma variávelzinha única que você vai cadastrar uma única coisa. Então a coisa não fica muito engraçada, né? Para poder ter um pouco mais de graça, ter um pouco mais de utilidade, a gente no mínimo deve criar um vetor dessa estrutura heterogênea. Então você vai pegar essa estrutura que já é combinada de várias variáveis, né? E definir que a gente vai clonar ela 4, 5, 50 vezes num vetor. E vai preencher esse vetor. Aí vai ficar mais legal. Aí a gente vai poder brincar de cadastro de alguma coisa. Então, geralmente, a estrutura heterogênea, pessoal, ou ela é definida para poder virar um vetor, ou ela é definida para poder virar um arquivo. Sendo que essa segunda opção, ela não está disponível na nossa ementa, ela não está prevista na nossa ementa. Trabalhar com o chamado arquivo tipado, o arquivo binário, certo? Então, nesse caso, é considerada um exercício mais avançado de programação. Claro que, se você quiser brincar nessa parte de arquivo de struct, você tem aí o período de férias que vai chegar logo, e a gente vai ter esse tempo de depois da disciplina, né, que você vai poder, por sua própria conta e risco, treinar isso aí se quiser, né? Porque não faz parte do nosso assunto, não faz parte daquela gama de conteúdos que a gente programou de acordo com a ementa aprovada para o curso de vocês. Então, nesse caso, vamos falar da estrutura heterogênea na forma de vetor, que dá para usar sim em memória e tem muita utilidade em programação. Então, num caso mais específico, imagine que você gostaria de cadastrar alunos de um curso. Seria necessário ter uma matrícula e pelo menos o nome do aluno, para efeito de simplicidade, né? Para um contato com o aluno, pelo menos o e-mail do cara, né? Também seria interessante. Então, esse tipo de dados é conhecido como registro, e na linguagem C é chamado de struct, tá? As structs geralmente servem de base para um vetor de cadastro. E na vida real servem de base também para um arquivo de cadastro. Arquivo de cadastro esse que na história, né, há 40 e poucos anos atrás, levou a galera a pensar em criar uma área da computação chamada banco de dados. Tá? O banco de dados nasceu desses arquivos de cadastro, dessa necessidade de ter arquivo de cadastro. Então, só para ilustrar, essa tabelinha aí está mostrando para a gente o que seria esse exemplo aí do cadastro de alunos, né, que nossa aula cita. Então, nós temos aqui a matrícula, que é do tipo inteiro. Eu coloquei entre colchetes o tipo, né? Porque nós somos programadores, a gente tem que estar ligado no tipo das coisas, né? O nome é do tipo caractere tamanho 60, é uma string, né? O e-mail é do tipo caractere tamanho 50, também é uma string, né? Então, você tem aqui a matrícula do cara 1, 2, 3, é o José Filho. Aqui são dados de exemplo, né? Nós temos aqui algumas pessoas servindo de dados de exemplo, tá certo? Na sequência, a gente vai declarar na linguagem C essa mesma tabelinha, né? Apenas o cabeçalho dela, tá? A gente não ainda definiu que ela vai ter tantas linhas para baixo e tal, para poder cadastrar a galera. Estamos criando só o cabeçalhozinho lá da tabela. Então, a nossa struct funcionário, ou aluno, ou o que for, né?
ela vai ter um inteiro, que é a matrícula, um caractere nome de tamanho 60 e um tipo caractere e-mail de tamanho 50, tá ok? Então essa declaração acima cria a estrutura, mas não o vetor, né? A gente criou o cabeçalhozinho da tabela, mas não criou as vagas, digamos assim, para cadastrar o pessoal lá dentro. Vamos criar para 5 pessoas, 5 colaboradores, né? Então vamos chamar uma struct do tipo funcionário, tá certo? E ela vai ter o nome de colaboradores e vai ter o tamanho 5. Então lá no meu programa eu vou poder cadastrar o colaborador 0, lembrando que é um vetor, né? Cadastrar o colaborador 0, o 1, o 2, o 3 e o 4. Tá certo? Então nós teremos 5 colaboradores na nossa empresa, cada um cadastrado no nosso vetorzinho lá na memória do computador. Lembrando que desligou, perdeu o cadastro de todo mundo, né? Porque nós não estamos trabalhando com arquivo. Nossa programação não está nesse nível, né? Então a gente vai criar esse exemplo ao longo dos próximos slides. Ele vai ser distribuído ao longo de alguns slides. Recomendo nesse ponto aquela velha olhada no PDF que está lá no Siga para a aula de hoje. Então nós temos aqui a nossa estrutura, né, sendo declarada, struct funcionário, tal, tal e tal. E do tipo struct funcionário eu vou ter um vetor de colaboradores tamanho 5. E vou ter um contadorzinho, que eu vou querer um contador para botar num laço para acessar esse vetor. No próximo slide, eu vou ter o preenchimento de cada dado de cada indivíduo que eu estou cadastrando no meu vetor. Então, meu contador vai variar de 0 a menor do que 5, ou seja, 0, 1, 2, 3, 4, tá? De 0 a 4, tá? Que é de 0 a menor do que 5, é de 0 a 4, né? Esse comando flush, pessoal, eu quero chamar a atenção de vocês para ele, porque é uma novidade, a gente não falou desse comando ainda. É o seguinte, quando a gente está operando o computador, a gente tem umas pequenas memórias entre alguns dispositivos e a memória RAM do computador, que é onde o programa está trabalhando, tá certo? Essas pequenas memórias que se encontram nesses periféricos são chamados de buffers, tá? Você tem o mouse, você mexe o mouse, o movimento dessa setinha, primeiro ele preenche um buffer na própria plaquinha do mouse. Depois é que ele é transmitido para o computador através lá da porta USB, ou seja lá como for que esse mouse esteja conectado lá no seu computador, tá certo? O teclado é a mesma coisa. Então, o que é que acontece? Na linguagem C, quando você faz um preenchimento de vários dados misturados, que é o caso aqui do registro, né, que é o caso do struct, que você vai misturar inteiro com string e tal, às vezes fica algum resíduo nesse buffer do teclado. E isso provoca altos acidentes com os dados que você está trabalhando. Então, prevendo isso, a própria linguagem ela tem um comandozinho de faxina. Então, ela faz uma faxina no buffer da entrada. Teclado, mouse, no caso aqui é o teclado, né? Porque você está usando printf, scanf, você está usando principalmente o scanf, né? Que é leitura via teclado. Então, flush já começa dando uma faxina na memóriazinha do teclado, seja teu computador desktop, notebook, não interessa. Todo computador tem uma memóriazinha intermediária nas teclas do teclado antes de chegar na memória RAM do teu computador. Então fica um resíduozinho lá, fica um códigozinho do último enter que tu digitou, fica um resíduozinho lá da última chavezinha que você escreveu na sua linguagem, do F9 que você deu para poder o Falcon executar o programa, fica um resíduozinho lá. Então a gente já começa dando esse comando flush, aí o seu teclado passa por uma faxina na memóriazinha dele lá no buffer, né? E quando você vai digitar a matrícula do funcionário, somente o número da matrícula que você digitou vai ficar nessa memória. Quando você der o enter, ele vai direto lá para a struct, lá no vetor, na posição que você está definindo com o contador. Beleza? Aí, em seguida, outro flush, outra faxinada para poder ler o nome do funcionário. E mais uma faxinazinha básica para ler o e-mail do funcionário. Então, quando nós trabalhamos com struct, porque os dados são muito misturados, ou em qualquer programa seu, fica a dica, né? Se você precisar ler várias variáveis consequentemente, em sequência, né? Você deve intercalar essas leituras com flushes. Que aí você vai lendo o conteúdo da variável, atribuindo para dentro da variável e limpando a memória do teclado, para evitar qualquer
surpresa desagradável com resíduo da última leitura, tá certo? Então, nosso comando de leitura neste programa, que envolve várias variáveis com tipos misturados, né? A gente usa o flush para evitar que entre número no lugar de letra, letra no lugar que às vezes pode acontecer, né? Isso aí pode acontecer um acidente desse tipo, tá certo? Então, nós somos programadores profissionais, então a gente prevê, né? Somos futuros engenheiros, então a gente prevê que o acidente não é opção, né? Já pensou se o engenheiro trabalhasse com o acidente como sendo uma opção? Ninguém andaria de carro, ninguém moraria numa casa, né? Deus me livre, né? Se acidente for uma opção prevista, né? Não é. Então, para o acidente de preenchimento não acontecer, flush, std-in, tá certo? É o comando que a gente dá para limpar a memória do teclado. Na sequência, o nosso programa vai percorrer o vetor e vai exibir as 5 criaturas que você cadastrou lá na tela, beleza? Vai mostrar aqui a matrícula do primeiro funcionário, o nome e o e-mail do primeiro funcionário, né? Lembrando que ele está usando aqui o /n, ele vai saltar uma linha a cada dado, vai saltar mais uma linha no final e vai imprimir a ficha do funcionário seguinte, do seguinte, tá certo? E assim vai fazer os 5 funcionários numerados de 0 a 4, porque é vetor, tá certo? Então, prosseguindo, a gente tem agora nos slides exatamente os comentários que eu fiz com você agora, né? O primeiro slide a gente fala que está declarando as variáveis, o vetor e tal. No segundo a gente está fazendo o preenchimento, perdão, eu pulei aqui o slide sem querer. No segundo a gente está fazendo o preenchimento. E no terceiro a gente está exibindo os dados cadastrados. No slide seguinte a gente está anotando aí o porquê do uso do flush, também já explicamos anteriormente neste vídeo, né? E esperamos que dessa forma fique claro o uso de struct, especialmente dentro de um vetor, para que seja útil, mais útil ainda, para você trabalhar com a chamada estrutura de dados heterogênea. Então, no caso aqui, a gente trabalhou com um cadastro de funcionários. Poderia ser de alunos, né? Depende de você imaginar quantos campos precisa. Se fosse de produtos, aí eu sugiro um campo inteiro para o código do produto, um campo string para a descrição do produto, pendrive, calculadora, celular, né? E um campo float para você colocar o preço do produto, né? R$12,95 uma calculadora. Tá meio caro, né? Dependendo da calculadora, se for daquela bem fuleirinha, eu não pago tudo isso não, né? Mas vamos lá. A gente deixa como exercício para você criar um programa em linguagem C que use um registro. Então eu já sugeri aí, cadastrar produtos, né? De repente você cadastra aí 10 produtinhos aí, 5 produtinhos, fica de boa aí um programa para você fazer esse cadastro. Não estamos trabalhando ainda com a possibilidade de você pegar esse vetor e criar, por exemplo, uma busca, uma consulta, porque dá uma complexidadezinha maior no seu algoritmo, ele vai dar uma crescida legal. Se você criar uma função para buscar um dado, se você criar uma função para várias coisas, né? Mas você poderia misturar sim esse exemplo da aula de hoje com funções. Uma função preenche, do tipo void, né? Para preencher, bota aquele trecho do preenchimento, do segundo slide do exemplo. E o terceiro e último slide, né? Aquele trecho lá que está exibindo, você pode criar uma função listar todos, né? Lembrando que o nome da função é único, né? Você tem que botar emendado, listar todos, né? Nada de botar espaço, porque vai dar um probleminha lá na tua programação. Então, a gente está sempre agora aproveitando que já aprendeu, né? Porque o nosso programa está ficando cada vez mais profissional. É como se a gente estivesse cada dia aprendendo uma peça nova para usar no nosso projeto. E é mais ou menos isso que está rolando por aqui, né? A gente já está quase chegando aí na época de fazer nossa segunda avaliação. Ainda temos mais uma aula prevista para poder encerrar essa segunda unidade. E falando nisso, a gente está disponível para você também via e-mail, via Siga, na nossa reunião, né? Como sempre. E muito obrigado por ter assistido e até mais.